Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 12, Os Pássaros. Lembrando que a leitura e o estudo do Petit Lenormand sempre se faz em associação a um baralho. Pode ser inclusive um baralho convencional, um baralho tradicional do Petit Lenormand ou um baralho, como muitos que se encontram no mercado, não precisa ser necessariamente um dos meus baralhos, que são voltados para o estudo. O que significa um baralho de estudo? Significa que é um baralho que foi pensado com uma proposta pedagógico-didática por trás, com o fito de auxiliar na aprendizagem, no domínio do sistema oracular. Então, a carta de hoje, o capítulo 12, Os Pássaros. Lembrando que neste livreto o capítulo coincide sempre com o número de ordem da carta dentro do sistema Petit Lenormand, que corresponde ao 7 de ouros. E as cartas de ouros falam, como já vimos nas anteriores, aos aspectos ligados à vida material, ao dinheiro, ao emprego, às perdas e os ganhos, aos privilégios, às facilidades e dificuldades que enfrentamos no mundo, tudo o que diz respeito às manifestações materiais. E a carta Os Pássaros, ela é uma das cartas que talvez tenha um aspecto mais multifacetado de todo o baralho, porque o sentido dela varia muito, né? Pode ser encarada desde pequenos aborrecimentos, como pode simbolizar um dos princípios fundamentais da nossa condição humana, que é a liberdade. Então, não é uma carta muito fácil de ser trabalhada e de ser corretamente interpretada. Aqui, mais do que em qualquer outra, é indispensável a análise do contexto para se fazer uma boa leitura desta carta. Os pássaros. Tradicionalmente, os pássaros é a carta do Petit Lenormand que retrata as intrigas, as fofocas, as pequenas dissensões. Quem já observou um bando de pássaros entende bem o sentido que foi derivado para a carta. Não obstante a ordem e a organização nos voos coletivos, quando no chão ou sob as árvores, na disputa pelo alimento, há muito alvoroço e confusão. E, esse sentido é muito interessante, né? Que onde tem um bando de pássaros tem muito barulho, né? E eu sou um amante da natureza, sou um amante dos pássaros, gosto muito de observá-los. Aqui em casa, dependendo do horário que eu gravo os vídeos, quando eu consigo gravá-los pelas manhãs, né, é possível ouvir ao fundo né, o barulho dos pássaros, né? Mas onde há um grupo de pássaros, principalmente eles estão disputando o alimento, há muita balbúrdia, há barulho, há burburinho, há confusão, é bem interessante de se observar. E esse sentido originalmente foi derivado para a carta. Tá? Então a carta tem esse sentido também. Os pássaros é uma carta que representa também a comunicação, sobretudo as conversas e diálogos informais que mantemos ao longo do dia. Inclusive, né, o pássaro é símbolo de uma famosa rede social. E observem, né, que muito antes da rede social, né, essa carta já tinha esse contexto. É interessante como as coisas vão se casando, né? E alguns emblemas
né? Embora o Petit Lenormand seja mais emblemático do que simbológico, não há como negar que esses emblemas também estão ancorados nesse universo arquetípico dos símbolos que embalam os homens e as suas coletividades, né? Nós somos seres simbólicos, né? O símbolo permeia a nossa vida e esses símbolos acabam se casando, se conectando, influenciando um ao outro. Ao descrever outra carta, a carta que está à sua esquerda, no caso a carta que estaria aqui nessa posição, não, ao descrever outra carta, isso, a carta que está à sua esquerda, isso, descreve-a como agitada, impaciente, espalhafatosa ou barulhenta. Então, se eu tivesse, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a carta que analisaremos na sequência. Se eu tiver aqui a criança e eu tenho aqui ao lado os pássaros, pode ser referência a uma criança brincalhona, mas pode ser referência também a uma criança agitada, talvez uma criança até com TDAH. Evidentemente que jamais nós devemos usar as cartas para fazer diagnóstico, a não ser para o nosso uso pessoal, mas para outra pessoa jamais. Não é que vamos abrir as cartas para um conhecido, para um familiar, para um amigo, e cai essa ligação e está fazendo referência ao filho ou à filha da pessoa. Nossa, o seu filho tem TDAH, está mostrando aqui nas cartas. Jamais podemos fazer esse tipo de afirmação, né? Isso é o que, de certa forma, prejudica muito ainda a forma como se considera a cartomancia, né? Porque não é a atribuição do cartomante oraculista fechar diagnóstico. Às vezes precisa uma parceria de vários profissionais, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, médico, para fechar um diagnóstico assim. Nós não podemos simplesmente pela abertura das cartas, né, sentenciar a criança, aqui ó, criança mais cartas, TDAH. Jamais devemos fazer isso. Embora haja essa possibilidade, né, porque os pássaros descreve a carta que está à sua esquerda como dessa forma, né, agitado, nervosa, irrequieta, mas também brincalhona, divertida, comunicativa, participativa, ativa. Então, tudo é contexto, seguindo a leitura. Os pássaros também referem às redes sociais, bem como às trivialidades da vida de relação. Isso já observamos. Em uma abordagem mais psicológica da carta, os pássaros, seres alados, que voam alto, podem significar um chamado à transcendência. Não podemos esquecer que o nosso destino, metaforicamente, é sair do chão e conquistar as alturas. Em outras palavras, é nosso propósito existencial nos melhorarmos a cada dia, elevando-nos intelectual, moral e espiritualmente. Então, os pássaros, numa tirada de aconselhamento, ele pode vir com este convite, né, de que sigamos além, ultrapassemos os nossos limites, rompamos as barreiras que nos pedem de ir além, que a gente possa se elevar, que a gente possa crescer, que a gente possa melhorar, que a gente possa evoluir. Então, os pássaros também têm esse convite. Em alguns baralhos, aqui eu usei um beija-flor como emblema, em alguns baralhos, e eu gosto bastante dessa proposta também, os pássaros vêm representados por corujas. As corujas constituem um animal
que é extremamente místico. Né? Lá na antiga Grécia era associada, por exemplo, a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Né? Então, quando o baralho, né, traz essas possibilidades de interpretação, também a gente pode explorar outros aspectos associados a ele. Os pássaros podem ser traduzidos pelas seguintes palavras-chave: comunicação, fofoca, barulho, redes sociais, agitação, elevação espiritual. Então, aquilo que eu reforço em todo vídeo, em toda leitura, o contexto é imprescindível para que a gente faça uma interpretação assertiva e com bons resultados. Aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, uma palavra-chave, hoje lendo e comentando Os Pássaros. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que o faça. Ajude na divulgação desses vídeos, cujo objetivo é justamente a nossa aprendizagem, a nossa reflexão, a nossa evolução dentro da proposta do Petit Lenormand. Muito obrigado, até mais.